Meus irmãos, graça e paz. Que bom, nós estamos mais uma vez no dia do Senhor para cultuar o Senhor. Desta feita vamos dar sequência à meditação no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 10. Nós paramos essa sequência em outubro. Outubro passado paramos um pouco e vamos retomar agora. E eu vinha fazendo a divisão, ora eu pregava em 2 Reis, ora eu pregava em Lucas. E por ocasião do fim de ano, início do ano, nós só pregamos em Lucas, mas agora vamos retornar, depois de 4 meses, retomar a pregação, a exposição do livro de 2 Reis. Paramos no capítulo 10. Do versículo 18 ao versículo 36. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 18 ao 36. Nós paramos um pouco da exposição desse livro, vocês vão entender por quê, porque a pregação não é fácil, né? A pregação meio que dura, de acontecimentos duros, e por ocasião do fim do ano nós demos uma pausa também, mas é a palavra do Senhor e toda a palavra do Senhor, toda a verdade tem aplicação importante para os nossos dias ainda hoje, da mesma forma. Apesar de falar de assuntos duríssimos, chocantes para os nossos tempos, um pouco distante naqueles tempos, mas extremamente necessário o assunto, é bem pertinente. Vamos ler a palavra do Senhor. Em seguida, vou orar também pelas crianças mais uma vez e por nossas vidas. Diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 10, 18 em diante. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma a outra extremidade. Então disse Jeú ao vestiário: Tirai as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai, e vede que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E, entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabando o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos seus guardas, aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-o, que nenhum escape. Feriram-nos ao fio da espada, e os da guarda e os capitães o lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e a queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, 2 bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste à casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos
até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras. Desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Amém. Vamos orar. Deus eterno, Pai bondoso, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como povo do Senhor, cultuando, adorando a Ti no primeiro dia da semana, dia do Senhor. Senhor, instrui-nos com a Tua palavra, toca os nossos corações, fortalece a todos pelo poder da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Por favor, nos dá entendimento, ilumina as nossas mentes. Abençoa também as nossas crianças, e todos nós, diante de um texto tão difícil, tão duro, de certa forma, para os nossos tempos, possamos entender o Teu propósito, a Tua vontade e deixar registrado tal texto para nós. Que o Senhor nos ilumine e nos leve à pessoa de Cristo, o nosso Salvador, para sempre sermos redimidos e perdoados nele. É em nome dele que mais uma vez oramos e pedimos também, em nome do Senhor Jesus, que abençoe as nossas crianças, que junto com seus pais possam aprender a palavra do Senhor e a reverência ao Senhor. Assim fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é fácil nós culparmos os líderes que cometem erros crassos, graves, e que levam o povo ao pecado. Por exemplo, Acabe e Jezabel foram líderes de Israel e levaram o povo a pecar, construindo inclusive essa casa a Baal e esse posto ídolo a Baal dentro de Samaria. Uma religião completamente adversa a Israel, uma religião dos sidônios, porque Jezabel era sidônia, e levou então essa religião e trouxe um problema enorme. Nós vimos, antes de expor este capítulo, anteriormente expondo o ministério de Elias e o ministério de Eliseu, sobretudo de Elias, como ele combateu a idolatria destinada a Baal, que foi introduzida por Jezabel, a esposa de Acabe. Então, esses já foram eliminados na pregação anterior que nós pregamos aqui em outubro. Jeú foi levantado por Deus, foi avisado que Deus levantaria Jeú, inclusive quando o próprio Elias passou por aquele momento depressivo, que ele pediu para si a morte. Ele disse, basta, quando Jezabel ameaçou matar-lhe. Engraçado que ele luta contra 450 profetas de Baal, vence-os, mas diante da ameaça de uma mulher que o mataria, ele foge, está cansado, e ele pede a Deus que tire a sua vida. Diz, eu não aguento mais, basta. E aí Deus faz com que ele descanse, ande bastante, durma bastante, coma, e depois vá para um lugar bem deserto. Provavelmente há quem diga que foi o Monte Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés. E lá Deus mostra manifestações do seu poder no terremoto, no fogo, até que um cicio suave e tranquilo, Deus começa a falar e perguntar, o que tens, Elias? Ele diz, todos se abandonaram, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E ele repete isso mais de uma vez, porque Deus faz a pergunta mais de uma vez. Até que Deus diz para ele que ele vai ter que voltar, ungir Eliseu no lugar dele, ungir Hazael no lugar dele, Hazael aparece nesse texto, e ungir Jeú, Hazael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel. Ele fez das três obrigações de Elias, ele fez uma, que foi ungir Eliseu no seu lugar.
As outras duas obrigações, ungir Azael foi Eliseu, embora Eliseu mandou um jovem dele, e ungir o Jeú foi Elias. Ou melhor, Elias mandou um jovem, perdão. Elias ungiu sim Azael, mas não ungiu Jeú. Foi um jovem profeta que ele mandou. Para cumprir exatamente o que eu estou descrevendo aqui no capítulo 10. A gente está na metade do capítulo 10, porque já lemos de 1 a 17. Jeú, que era um capitão da guarda de Acabe, que viu a injustiça que Acabe fez com Nabote, matando Nabote injustamente. Ele viu, ele estava presente. E ele viu quando Elias, o profeta, disse que o sangue de Nabote seria vingado e toda a casa de Acabe seria eliminada por causa daquele pecado. E então Deus vai e unge esse capitão do exército de Acabe, e ele então promove a matança. Ele mata não Acabe, que ele tinha morrido numa batalha anterior, mas ele mata os filhos de Acabe, toda a descendência de Acabe. Inclusive mata também o rei de Israel. No único dia ele matou 2 reis, o de Israel e o de Judá, perdão. Dê uma olhada no verso 17, por favor, do capítulo 10. Nós não lemos o 17, lemos o 18. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali ficaram de Acabe, até destruí-los todos, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então veja, Jeú cumpriu cabalmente, completamente, o juízo que Deus dissera a Elias sobre a casa de Acabe. Esses eram os líderes. Mas acontece que os liderados têm culpa ou não? O povo que cedeu à idolatria teria culpa ou não teria culpa? Seriam vingados ou não? Evidentemente que teriam culpa. E Deus tanto culpa a liderança quanto culpa os liderados. É bom não esquecer que em Tessalonicenses, Paulo fala sobre o ministério do iníquo, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia e o poder de Satanás, com sinais e prodígios da mentira. E muitos darão crédito, porque não deram crédito à verdade, mas preferiram a mentira. Então não só a liderança é culpada, mas os liderados que aceitam falsos pastores, falsos ensinos. Muitas vezes esses falsos pastores estão promovendo ilusões, mas as pessoas que correm atrás deles também querem as ilusões que são vendidas. Por isso que também elas, a população, o povo é culpado. E é por isso que neste momento aqui, nós temos uma sentença não só sobre os servidores de Baal, não só sobre os sacerdotes de Baal, mas todos os adoradores de Baal são eliminados de uma só vez. Ele poderia ter usado muitas estratégias, dizendo, olha, saiam do meu reino todos que são adoradores de Baal. Ele não fez isso. Eles poderiam ter dito, olha, ninguém mais adora Baal. Ele simplesmente agora convocou uma assembleia, Jeú, de maneira ardilosa, astuciosa, não podemos negar que ele mentiu, e dizendo que ia oferecer um sacrifício a Baal. De fato, ele ofereceu um sacrifício a Baal, mas não com animais, mas de gente. Então, isso é muito cruel o que ele fez, de fato. Mas era a vontade de Deus punir. Não esqueçamos, irmãos, que Deus havia dito que os idólatras, o fim dos idólatras seria a morte. Isso está descrito em todo o Pentateuco, e sobretudo, se você quiser ver depois, Deuteronômio, capítulo 13, do 6 em diante, você vai ver que Deus não aceitaria a idolatria e que eliminaria os idólatras, mesmo que fosse um pai, uma mãe, um filho, um amigo chegado, convidasse você para a idolatria, essa pessoa deveria ser eliminada do meio do povo de Israel. É o que Deus diz lá em Deuteronômio. Então Jeú está cumprindo a vontade de Deus, trazendo o juízo sobre os pecadores. Como falamos na pregação anterior, que foi a morte de Acabe e toda a sua família, que nos choca hoje porque temos um senso humanista muito exaltado e se esquecemos da justiça de Deus, esse juízo de Deus está bem descrito não só no Velho Testamento, mas também no Novo. Porque Deus é glorificado quando salva pecadores, amando esses pecadores e libertando, mas Deus também é glorificado quando derrama juízo sobre pecadores que não se arrependem. Deus é glorificado também com juízo, nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Veja, para que ninguém tenha dúvida, sobre o Novo Testamento também nos fala advertindo sobre a sentença da ira de Deus.
Permita-me ler Romanos capítulo 2, versos 5 e 8 da pena, escrito da pena do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está dizendo que as pessoas que têm um coração impenitente, que não se arrepende, estão acumulando ira para o justo juízo de Deus. Deus há de revelar-se com justiça ou com juízo para aqueles que não se arrependem. Verso 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então é muito sério. O Novo Testamento também nos fala que pecadores que não se arrependem diante de tantas oportunidades de Deus estão debaixo do acúmulo da ira de Deus. Deus está irado com muita gente que não dá a ele a glória e que não dá a ele graças, porque recebe tudo dele. Mas os pecadores vivem diferentes, como se Deus não existisse. Isso é sério, sobretudo quando são guiados para isso. Mesmo guiados por gente ímpia, como Acabe e sua esposa, elas não estão isentas da culpa. Eu preciso dizer isso para nossa atenção. Mas veja, pregamos na semana, há um mês atrás, melhor, há 4 meses atrás, seguindo a sequência desse texto, que a palavra de Deus nunca cairá por terra, jamais cairá por terra. Portanto, dê uma olhada em 2 Reis 10:10, permita-me ler novamente esse texto que lemos há 4 meses atrás, e 2 Reis 10:10, que é o texto da nossa pregação, é 2 Reis 10, mas agora o versículo 10, que não li hoje, mas lerei agora. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá por terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Ou seja, a palavra de Deus jamais cairá por terra, para o nosso bem ou para o nosso mal. Então é importante que nós atentamos para isso. Veja, irmãos, o contexto aqui, exatamente, já falamos um pouco, é o da idolatria. Acabe implantou a idolatria, isso está bem descrito também no capítulo 15, 1 Reis, capítulo 16, quando ele implanta a casa a Baal com sua esposa e leva o povo de Deus a viver debaixo da idolatria. É evidente que o povo também poderia rechaçar isso, como fez Elias. Quando Elias reclamou que só ele ficou, Deus havia dito: não, Elias, há 7.000 joelhos que não dobraram o joelho a Baal ainda, que não estão se rendendo a Baal. Elias não estava vendo esses 7.000 pessoas. Mas tinha gente que se posicionava contra. Mas muita gente que cedia à falsa liderança de Acabe e sua esposa Jezabel, mas estava acumulando ira diante de Deus. E essa ira seria derramada um dia, não só sobre a casa de Acabe, mas os seguidores também da idolatria de Acabe. Veja que, no caso aqui, Jeú, Deus havia dito a ele, comissionou ele para isso. Inclusive, já pregamos aqui como foi a unção dele, né? O jovem entra, e ele está na guarda e diz assim: capitão, tenho uma palavra para te dar. Ele diz: qual de nós? E tinha muitos capitães, e ele diz: ao senhor, capitão. E ele então unge como rei de Israel. E Eliseu disse: quando você ungir, saia fora, corra, vá embora, não fique não. Porque o que vai vir depois, ele realmente age já como um militar que tinha derramado certamente muito sangue, estava usando agora a sua energia, a sua habilidade para punir a casa de Acabe, mas não só a casa de Acabe, todos os seguidores de Acabe. E Deus elogia ele, como lemos no texto. O contexto aqui mostra que Deus elogia porque ele está derramando a ira justa de Deus sobre pecadores. A gente é muito conivente com o pecado. Como se o pecado fosse algo simples. Não é. Pecado traz destruição, traz morte. E precisamos dar graças a Deus quando Deus refreia o pecado, mesmo de uma maneira tão severa, com um juízo tão forte, chocante para nós. Mas imagine se esse pecado alastrasse cada vez mais, se Deus não desse um fim
nos pecadores e seus pecados, rapidamente todos morreriam. Deus então faz isso. E elogiando Jeú, Deus havia dito que ele teria uma dinastia longeva. Deus daria a ele uma dinastia boa por ele ter obedecido. Veja que, de fato, de todas as dinastias que houve em Israel, estamos aqui, essa é a quinta dinastia de Israel. Enquanto que lá em Judá é uma única dinastia da família de Davi, aqui várias dinastias, várias famílias estão se sucedendo no reinado. A de Jeú vai ser a mais longeva, vai reinar por 100 anos. Ele, seu filho, seu neto, seu bisneto, até o tataraneto vai reinar. Os nomes deles são Jeú, que é o que está reinando, Jeoacás, Jeroboão II, que vai reinar durante 40 anos, é o rei que mais tempo dura em Israel. E Zacarias, que reina só 6 meses, é o tataraneto de Jeú. Deus cumpriu com ele. Você ficará, a sua geração vai até a 4ª geração. Mas também isso era uma sentença, como nós veremos, porque ele não foi de todo o coração servidor de Deus. Então, nessa noite, tendo dado breves explicações sobre o contexto, queremos falar sobre o tema: o sentenciador é sentenciado. O sentenciador é sentenciado. Em primeiro lugar, do verso 18 ao 28, Jeú sentencia servidores e adoradores de Baal em Israel. Em primeiro lugar, Jeú sentencia os servidores e adoradores de Baal em Israel. Olhemos aí, por favor, dê uma olhada na sua Bíblia, os versículos que vamos comentar. Primeiro, o verso 18, veja que Jeú, ele ajunta todo o povo e diz que Acabe serviu pouco a Baal, que ele vai servir muito. Ele está dizendo, olha, eu vou servir muito mais do que Acabe. E o verso 19, ele chama todos os profetas de Baal, todos os servidores, todos os sacerdotes, e diz, nenhum falte, quem faltar vai morrer. É para oferecer grande sacrifício a Acabe. Só que esse sacrifício, ele não informa que é o sacrifício dos próprios servidores de Acabe e dos adoradores de Acabe. Embora eles ainda sacrificaram animais, talvez com a concessão do rei, com o rei dando os animais, porque houve sacrifícios e holocaustos. Vocês lembram, a gente está estudando Números, já estudamos Levítico aqui, expusemos os 2 livros, e a diferença do sacrifício, o holocausto é todo queimado. O sacrifício, se for na linguagem bíblica, o sacrifício pacífico, era um churrasco praticamente. Havia parte sacrificada ao Deus, mas parte era comida pelo povo. É a única oferta, o sacrifício pacífico, no caso da lei do Senhor, em que o povo, o ofertante, participava e podia convidar parentes. O holocausto não, como diz a palavra, todo queimado. É isso que significa holocausto, todo queimado. Então, os 2 sacrifícios, os 2 tipos de ofertas foram oferecidas nesse feriado que foi dado a Baal. Provavelmente ele promulgou um dia de feriado, querendo todo mundo lá, para que ninguém faltasse. Ele deve ter oferecido os animais para os sacrifícios e holocaustos. Dá uma olhada no verso 20, por favor. Então ele convoca, o verso 19 diz que ele estava fazendo isso com astúcia. Evidentemente ele estava mentiu, porque não ia adorar a Baal, coisa nenhuma, mas ele ia matar os adoradores de Baal, como fez. Então foi proclamada uma assembleia solene a Baal. Certamente muita gente estava interessado, porque ainda que o líder dessa adoração e o líder Acabe e a líder Jezabel tinham sido mortos, a idolatria perversa a Baal continuava. E então, no verso 21, dê uma olhada, por favor, Jeú manda mensageiros por todo Israel para que viesse todos os adoradores. Nenhum homem ficou. O texto nos diz, o narrador nos diz que nenhum homem ficou. A casa ficou lotada, de uma extremidade à outra, toda lotada de todos os adoradores. Então, não tinha certamente vaga para mais ninguém, não é? Essa casa que Acabe tinha construído. Pois bem, no verso 22, Jeú disse o seguinte, olha outra estratégia militar, de certa forma. Ele pede para que todos os adoradores de Baal se vistam com vestes
que identificavam eles. Ele deu as vestes no vestiário, ele deu as vestes. Aqui, irmãos, eu posso até trazer para nós uma aplicação. Cuidado. Se a gente não é adorador de Deus, não serve a Deus, se nós coadunamos com este mundo, vamos usar a roupa do mundo, a identificação da idolatria do mundo, e quando deveríamos ter a identificação de Cristo. A Bíblia nos diz que a gente deve se revestir de Cristo, tirar o velho homem e revestir-nos do novo homem criado em Cristo Jesus. Mas as pessoas teimam em usar a roupa do mundo, a roupagem que agrada, muitas vezes a liderança, muitas vezes não se submete à palavra de Deus, mas aceitam a liderança de uma adoração falha, corrupta, como a adoração a Baal. Pois bem, é com essas vestes que os adoradores de Baal seriam eliminados, porque estariam bem identificados usando a roupa que o identificava como adorador de Baal. No verso 23, caminhando, Jeú e Jonadab, lembra que esse Jonadab é interessante, porque na pregação anterior, no final da pregação anterior, nós vimos que ele convidou Jonadab a subir o carro com ele, porque esse Jonadab era um homem respeitado. É tão respeitado a linhagem de Jonadab que ele vai ser citado um capítulo todo de Jeremias. Toda a família dos Recabitas vai ser citado em Jeremias capítulo 35, mostrando que eles fizeram, vendo a perversidade de Israel, o pecado de Israel, que eles viveram Israel como que isolado, quase como que se vivesse de uma maneira não tanto ermitão, mas vivendo em cabanas, não queriam viver em casa, não tomava vinho e várias outras coisas. Então esse Jonadab, ele instituiu comportamentos morais para a sua família que foi seguido por gerações, ao ponto de Deus levantar Jeremias para dizer: convida um dos recabitas para o mais interior da casa e oferece vinho às escondidas para ver o que acontece. E Jeremias fez isso no capítulo 35. Ofereceu vinho a um dos filhos dos recabitas, que é descendência de Jonadab, e disse: bebe, estamos aqui, ninguém está vendo, está tudo escondido aqui na recâmara. Ele disse: não bebemos. Por quê? Porque desde nosso pai, Recabe, filho de Jonadab, fez um voto dizendo que a minha descendência jamais beberá vinho, jamais habitará em casas, mas morará em tendas. Nunca deixamos de cumprir os mandamentos do nosso pai. É por isso que Deus elogia, dizendo: olha, esse povo segue uma tradição familiar, arrisca, mas o meu povo não segue a minha lei, a minha palavra, tão santa, tão justa para o benefício deles. E Deus prometeu que jamais faltaria gente dos recabitas na sua presença. É interessante que é provável que Jeú precisou desse apoio de Jonadab para mostrar que o que ele estava fazendo era zelo ao Senhor. Porque os recabitas, o Jonadab não concordava com aquilo. É por isso que ele diz: você é fiel para comigo, como meu coração é para você, sim, então suba aqui no carro, você vai ver como meu zelo pelo Senhor é forte. É por isso que ele vai fazer isso. E aqui aparece Jonadab no verso 23. E os dois estão juntos dizendo que só deve ter adoradores de Baal. Eles mesmos pedem aos adoradores de Baal, dizendo: olha, se tiver algum crente aqui, bota para fora. Aqui é só mesmo para quem quer bagunça. É mais ou menos isso. Não pode ter adorador do Senhor. Então eles fazem um crivo, um exame, pedem aos adoradores de Baal que expulsem os adoradores de Deus. Os verdadeiros adoradores não poderia estar ali. Evidentemente, o verdadeiro adorador de Deus não estaria ali. Um dos comentaristas que eu li disse: crente é curioso. E às vezes poderia ter um curioso lá para ver o que ia acontecer, para ver que tipo de cerimônia era aquela. Pode ter, né? Pode ter. Eu achei interessante o comentarista. Poderia ter algum... E ninguém menos do que Mateus Henry, né? Ele fala sobre algum curioso poderia estar ali, daí o cuidado para que nenhum adorador do Senhor estivesse naquele lugar. O verso 24, caminhando aí para o final deste ponto. Veja, que oferecer os holocaustos e sacrifícios. Mas aí Jeú dá ordem aos 80 homens que ele preparou. Aliás, ele preparou 80 homens lá fora, armados da sua guarda, dizendo: olha, não pode escapar nenhum. Quem escapar vai responder com a vida dos que escapou. Então, imagine
Os caras não poderiam deixar. Nós não temos a quantidade de pessoas. Aliás, é bom nem ter mesmo, né? A gente já fica assustado. Mas o fato é que ele ameaçou, você não pode deixar escapar ninguém. O verso 25, quando eles acabaram o holocausto a Baal, então Jeú ordenou os capitães da guarda que matassem a todos e ferissem a todos, e foram entrando até o mais interior da casa de Baal e foram botando para fora os corpos. De forma que foi uma matança absurda. Não sobrou um único adorador de Baal naquele dia. E o verso 27, queimaram a coluna, destruíram a casa de Baal. E olha o que o narrador nos diz no verso 27. Por favor, preste atenção. O narrador que está escrevendo bem à frente do seu tempo, do que isso aconteceu, ele diz, a casa de Baal virou sanitário público. Isso significa latrina. Foi tão destruída e colocada como abjeto, coisa ruim, que é um sanitário público. Destruiu completamente. Um dos comentaristas que eu li diz que nas escavações históricas do tempo de Acabe não se encontrou vestígios da idolatria a Baal. Provavelmente que Jeú levou a bom termo destruir tudo que era de Baal, queimar tudo que era de Baal, não deixando nada. E o que restou foi a ex-casa de Baal, que agora era sanitário público. E o autor diz, até os dias de hoje. Então, ele poderia dizer, olha, o que eu estou dizendo aqui, você pode ir lá e confirmar que tem um sanitário público, ali era a casa de Baal. Comprovando, então, a palavra do Senhor. E o verso 28, encerro, Jeú exterminou de Israel a Baal. Como eu disse, exterminou mesmo a adoração a Baal desta forma, né? Ainda que de maneira severa, para nós assustador, por causa do nosso espírito humanista que nós temos, mas era a vontade de Deus, era extirpar o pecado ou a destruição do povo total. Bom, o que é que nós podemos trazer também, ainda nesse ponto, com aplicação? Meus irmãos, não é diferente hoje tanta idolatria que nós temos no mundo. E tanta gente que coaduna com o erro, às vezes com as conversas de lideranças, quer na internet, quer no ambiente faculdade, escola, ou trabalho, ou comunitário. Temos lideranças ensinando coisas erradas, não apenas religiosamente erradas, mas qualquer idolatria que leve você a não servir a Deus de maneira integral, séria. E muitas vezes estamos divididos, estamos servindo a muitas coisas neste mundo e deixamos a adoração ao Senhor, deixamos de servir ao Senhor, de imitar a vida com o Senhor, porque estamos divididos com várias idolatrias deste mundo. Talvez não exista mais idolatria como o de Acabe, né? Idolatria de um local para sacrificar animais. Mas há muitas formas de idolatria. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diz Calvino. A gente não para de fabricar ídolos. Então é importante que a gente se volte para Deus, se volte firmemente para o Senhor e contra toda a idolatria do nosso coração. A única maneira é pedindo a Deus que, Senhor, me ajuda. Porque não é fácil resistir a um convite tentador na nossa carne. Às vezes, coisas que são lazeres demais e que tira você da verdadeira devoção a Deus. Aquele lazer é uma idolatria que tirou você da verdadeira serviço a Deus, de aprender mais com o Senhor. Lembre-se, deixe-me citar como exemplo, que o piedoso Josafá, um homem de Deus, cometeu o erro de aparentar-se com Acabe, casando o filho dele com a filha de Acabe. Ela será a próxima que nós vamos pregar. Atalia fez um desastre. E é casamento misto, hein? Casamento misto é um problema para a igreja, para o povo de Deus. E essa Atalia será a próxima pregação. No capítulo 11, dá uma olhada aí no capítulo 11. Atalia usurpa o trono de Judá. Vai ser a primeira e única rainha de Israel, sem ser da linhagem de Judá, da linhagem davídica. É um desastre, por causa do que o que Josafá fez. Casou o filho dele com essa Atalia. Ou seja, a semente da casa de Acabe, a filha de Jezabel, estava dentro do reinado de Judá e vai causar grandes problemas para Judá. Mas eu estava falando sobre Josafá. Olha o que aconteceu. Josafá vai lá no churrasco que Acabe dá. Ele dá um churrasco imenso para toda a comitiva de Josafá e depois diz, olha, você não sabe que
Hazael, o rei da Síria, tomou a cidade de Ramote de Gileade? Você vai comigo a Ramote de Gileade? Depois de oferecer um churrascão para você, você casou a sua filha com a filha dele, como é que você diz não? Ele foi e quase morre. E a gente já viu essa pregação. E quando volta, o profeta repreende ele. Você se ajuntou com quem não deveria ter se ajuntado. Deus poupou a sua vida, Josafá, mas você não deveria ter se ajuntado. Então não brinque, irmãos. Por mais piedoso que você seja, e se esforce para ser, o mundo é muito tentador. Propostas indecentes, imorais, nos atraem para deixarmos verdadeiro temor ao Senhor. A gente não pode achar que é forte. Somos da mesma fraqueza. É por isso que a gente tem que se amparar no Senhor para fugir de toda fraqueza. Segundo lugar, irmãos, o sentenciador é sentenciado. Em segundo lugar, esse é o tema. O sentenciador é sentenciado. Em segundo lugar, do verso 29 ao 36, Jeú é sentenciado pelo Senhor por sua idolatria aos bezerros de ouro. Jeú é sentenciado pelo Senhor por sua idolatria aos bezerros de ouro. Acompanhe o verso 29, por favor. Diz assim, veja o texto, começa com porém. Já tudo que foi dito a favor de Jeú agora começa a falar de maneira negativa. Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão. Que pecados são esses? São os bezerros de ouro que estavam em Betel, ou Bezerba também, Becerba, e estava em Dan, de uma outra extremidade de Israel. Quem criou esses bezerros de ouro? Curiosamente, não se esqueça, o bezerro de ouro tinha o nome de Jeová. Muitas falsas religiões continuam usando o nome de Jesus. Falam de Jesus, mas o ensino não tem nada a ver de Jesus. Muito cuidado. Não é porque usa o nome que está correto. Tem que usar o nome e usar a doutrina do Senhor. Então, Jeroboão criou essa religião porque ele disse que se o povo fosse adorar em Jerusalém, ia deixar de segui-lo. Deus disse, se você me servir, eu vou te fazer próspero, você vai ser abençoado. Ele não acredita. Ele duvida de Deus e cria uma nova religião com outros sacerdotes a seu bel prazer, criando 2 bezerros de ouro para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Ele dizia, olha, se o povo vai adorar em Jerusalém, vão deixar de me seguir. Porque a religião, o templo da religião ao Senhor verdadeiro estava em Jerusalém. E a capital não era Jerusalém, a capital deles era outra capital, não era Samaria ainda, era outra capital. Então ele disse não, criou essa religião. Pois bem, o Jeú elimina os baalitas, mas não elimina a adoração falsa dos bezerros de ouro, o que ele deveria fazer. Ele mesmo não vai contra o povo, ele mesmo diz, olha, estamos errados, vamos fazer a mudança. Se é para fazer uma reforma, faça uma reforma geral na sua vida, não meia reforma. Tinha que ser uma reforma integral. E é por isso que o texto começa dizendo, porém, ele não se apartou. Verso 30, dê uma olhada, por favor. Veja que o Senhor disse a Jeú que ele executou o que era reto contra a casa de Acabe. Ele fez o que era reto. E que por isso os filhos deles iriam até a 4ª geração. Isso foi um presente de Deus. A maior dinastia, a mais longeva dinastia de Israel seria a de Jeú. Um presente. Mas nesse presente tem uma punição. A não ser que os irmãos estão esquecidos, mas vamos lembrar o mandamento, Números, capítulo 20, versículo 4 e 5 nos diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o 5. Eu estou lendo Êxodo 25 agora. Escutem. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja. Jeú eliminou uma idolatria, mas não eliminou a outra idolatria que existia antes de Baal. Era para ter feito. E o juízo de Deus diz para ele, ainda que fosse uma concessão de ter 4 gerações depois dele, nós citamos os nomes dos seus filhos, neto, bisneto e até o tataraneto, que é Zacarias, era juízo. Esse homem estava aborrecendo o Senhor. Ter uma dinastia por
4 gerações depois dele, não era benefício. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor reserva 1000 gerações de misericórdia sobre aqueles que temem a Ele. E não 4 gerações, 3 ou 4 gerações. Por isso que o juízo já estava caindo sobre esse sentenciador que era Jeú. O verso 31, Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração aquilo que Deus havia dado para ele. Ou seja, na lei do Senhor. Ele se apartou e ele ficou nos pecados de Jeroboão, que é a idolatria, esses bezerros de ouro. O verso 32, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel, ferido por Azael, que era o rei da Síria, em todas as suas fronteiras. Aqui convém lembrar. Vocês lembram que eu já falei que Deus levantou Azael para punir a Israel, Azael, rei da Síria. E coube a Eliseu essa unção, não Elias. Provavelmente Elias passou para Eliseu, porque ele foi arrebatado antes. E ele fez isso. E eu queria convidar você para ir no livro de 2 Reis mesmo. Dê uma volta, volte um pouco. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Eu irei ler o versículo 11 a 13. Olha o momento que foi a unção de Azael, rei da Síria. Então, 2 Reis, capítulo 8, 11 a 13. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que choras, meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Deitará fogo às suas fortalezas, matarás a espada a seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser reis da Síria. Então, é esse Azael que agora no versículo no versículo 33, ele toma as cidades. Dá uma olhada, por favor, permita-me ler. Desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Olha só, o que é que está acontecendo aqui? Eu não sei se vocês lembram, mas quando Moisés saiu e o povo foi para tomar posse da terra, Moisés com Arão, com Josué, eles foram pelo lado dos amalequitas, pelo lado também dos povos amalequitas, Bazã, venceram os reis, ficaram nas campinas de Moabe, até que atravessaram. E 2,5 tribos decidiram ficar do outro lado do Jordão, que a gente conhece hoje como Transjordânia, do outro lado, da além do Jordão. Decidiram ficar lá. E Moisés não concorda muito, disse: olha, no capítulo 32 de Deuteronômio você pode ver essa história. Moisés permite, Deus concedeu, ficou 2,5 tribos tomando aquela parte, era do outro lado do Jordão. Hoje é a Jordânia, o país da Jordânia. Pois bem, essas terras dos gadanitas, de Gade, de Manassés e do Rubenitas, que são tomadas por Azael. Ele tomou. Inclusive cita aqui a cidade de Gileade. Mas como ele o fez? Não foi de maneira simples. Foi de maneira perversa, maldosa. O próprio Azael era um sentenciador de Israel, porque Israel não obedecia ao seu Deus. Deus estava levantando outro sentenciador, que era Azael, para punir Israel. Como é triste isso, né, irmãos? De ver que Deus levanta pessoas malignas para punir a outras que são perversas também. Isso confunde muitas vezes a cabeça das pessoas, mas Deus é soberano para usar seus instrumentos, como diz o reverendo Tarcísio, pregando em outra passagem. Ele diz que Deus
não usa instrumentos esterilizados. Não há instrumentos esterilizados. Todo instrumento que Deus usar são pecadores. Evidentemente que alguns são mais impuros do que outros, mais pecadores do que outros. Mas dá uma olhada, por favor, que mesmo Azael foi sentenciado pelo Senhor. Eu queria convidar você para ler Amós. Se não, escute o que diz Amós no capítulo 1. Veja. O capítulo 1 de Amós, versículo 3 e 4 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, Damasco é a capital da Síria, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com os trilhos de ferro. Então eles fizeram tanta maldade, Azael fez tanta maldade em Gileade, trilhando com trilho de ferro, que Deus traria punição sobre Azael. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Ou seja, mais um sentenciador é sentenciado. Porque não teme ao Senhor. Tem oportunidade de temer, de se voltar para Deus, aquele que é o justo juiz de toda a terra. E as pessoas não temem. Quanto nós nos alegramos quando Deus faz justiça contra alguém. Você já pensou que essa justiça pode se voltar contra você? Se você não estiver debaixo daquele que te livra do julgamento de Deus, que é Jesus Cristo? Jesus nos livrou da ira de Deus, tomando o cálice da ira de Deus por nós. Se não estivermos amparados em Cristo Jesus, irmãos, não restará nada para nós, senão juízo também da mesma forma. Às vezes de maneira crudelíssima como esse. Mas abra também Oséias. Veja que o próprio Jeú é recriminado por um dos profetas do Senhor, que é Oséias. Oséias, no capítulo 1, 4 a 5, eu vou ler esse versículo, permita-me. Escute, por favor. Disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. É interessante que o nome Jezreel significa Deus dispersa. Foi em Jezreel que Jeú matou os 2 reis, Jorão e o filho de Acabe. Um era Jeorão, o outro Jorão. Matou os 2 reis em Jezreel. Mas ele não continuou temendo a Deus. E agora Deus levanta, no tempo de Elias, no tempo ainda de Jeú, levanta Oséias para dizer que a sentença cairia contra ele também por não temer ao Senhor. Meus irmãos, eu queria que você entenda, Deus não quer a nossa destruição, nossa condenação. Ele mandou o Salvador por isso. Já estamos condenados. Deus não precisa fazer nada para a nossa condenação, porque já estamos condenados. O fato dele se aproximar de nós e querer que nós nos aproximemos dele não é para condenação. É para redenção, é para justificação, é para perdão. Mas se nós não fazemos conforme os ensinamentos dele, se desviarmos de todo o ensino dele, não resta outra coisa. Se criarmos uma religião falsa que não a dele, não resta outra coisa senão o juízo de Deus sobre nós. Por isso que a gente não pode fazer religião como cínico, como hipócrita. Tem que ser de coração. Lembra a expressão de coração que eu enfatizo aqui? Ele não foi fiel a Deus de coração. Estamos servindo aqui de coração a Deus ou de aparência? Ou de consciência, como diz o Novo Testamento? O Velho Testamento fala muito sobre coração. O Novo Testamento fala muito de consciência. Nossa religião tem que ser verdadeira, principalmente nosso íntimo, irmãos. Porque aquilo que vemos aqui, o juízo de Deus caindo sobre as pessoas, correndo o risco de ser sobre nós. É por isso que a gente deve temer ao Senhor. Essas histórias estão aqui para isso, para nos advertir. E aí o verso 34, Atos de Jeú, tudo que ele fez, todo o seu poder, estão no livro da história dos reis de Israel. Veja, irmãos, permita-me dizer, é por isso que muita gente se convence com o poder dos homens, né? Acabe teve um poder, de certa forma, grande. Construiu coisas grandes. E nós ficamos admirados pelo poder dos homens. Muitas vezes submetemos aos ensinos errados desses homens. Isso não é diferente hoje, irmãos. No meio político que nós temos, no meio social, do trabalho, às vezes estamos seguindo líderes que
às vezes são bem-sucedidos numa área humana, mas não são bem-sucedidos diante de Deus. Nós não podemos anuir com eles, concordar com eles. Sobretudo quando mente, quando vive de maneira distorcida da palavra do Senhor. E há muitos, hoje até crentes, concordando com métodos errados, fazendo de políticos verdadeiros ídolos, fazendo do trabalho também ídolos em suas vidas. Muito cuidado. Muito cuidado. Não é diferente hoje. E aí o verso 35, descansou Jeú com seus pais, sepultaram em Samaria, Jeocai, seu filho, reinou em seu lugar. E o 36, Jeú reinou em Samaria por 28 anos. Um bom tempo, um excelente tempo. O que é que nós podemos dizer sobre esse ponto, encerrando? O perigo de nós julgarmos os outros, até de certa forma ser usados por Deus para tratarmos os outros, mas de repente Deus pode se voltar contra nós, se a gente não anda debaixo do temor dele. Muito cuidado. Nossa vida tem que ser o tempo todo uma vida de exame, de arrependimento, de contrição diante de Deus. Paulo diz que quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Deixe-me concluir esse texto. Veja que é uma história chocante de morte, de juízo de Deus com a espada dos homens. Mas ela é necessária hoje, porque nós não estamos isentos dessa culpa, dessa idolatria, dessa tendência pecaminosa de apartar-se daquele que tem vida, a verdadeira vida que é Jesus, que é Deus. E a gente precisa aprender com essas histórias. Histórias que estão próximas de nós, inclusive acontece em nossos dias algo semelhante. Pessoas não tementes a Deus, que apareciam ser tementes a Deus e foram também punidas pelo Senhor. Eu lembro aqui para vocês o texto de Gênesis, concluindo, Gênesis 18, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Olha o que ele disse a Abraão, por favor, preste atenção. Gênesis 18, verso 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O que ele ia fazer? Ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele pergunta para si mesmo, a Trindade pergunta para si mesmo, eu vou ocultar para Abraão o que eu estou para fazer? E ele responde, visto que Abraão certamente será uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que, a fim de guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Nós somos descendência de Abraão, como vimos hoje na escola dominical. Povo de Deus. Somos do pacto com Abraão, o mesmo pacto. Chamados para andar com Deus, como Abraão andou com Deus. Justificados pela graça. Nós temos que andar em justiça e juízo, irmãos. O tempo todo. Porque temos fraqueza. E temos que levar isso a sério com os nossos filhos. Ensina os nossos filhos a andar no caminho da justiça e juízo. Senão, o texto continua. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. A história de Sodoma e Gomorra está aqui nesse texto de Gênesis 18 para também nos advertir o que acontece com as pessoas que não obedecem ao Senhor ou que não temem a Ele verdadeiramente. Deixe-me trazer algumas aplicações do texto que acabamos de falar. Primeiro, veja, não sejamos daqueles que submetem a todas as ordens do mundo, aos vícios desse mundo e deixamos de lado o mandamento de Deus. Muita gente não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para cultuar a Deus em família, mas tem tempo para todas as outras coisas. A gente está seguindo uma influência mundana. E a gente olha uma história dessa aqui, isso é uma adorador de Baal terrível. Talvez estejamos na mesma condição. Por que a gente se rende à influência dos homens? Muitos deles que se mostram importantes, às vezes eloquentes, têm condições melhores e falam como se pudesse instruir a gente. Por que muitas pessoas se submetem, como várias pessoas submeteram a idolatria de Acabe? Porque acreditavam que eles iriam vencer. Mas não acredita que Deus que é o lado vencedor. O lado vencedor nunca é dos homens que desobedecem a Deus. O lado vencedor sempre é do Senhor. Por mais que seja difícil seguir o lado vencedor que é Deus, você não pode retroceder, não pode. Ainda que só restem 7.000 joelhos que não dobrem a Baal, você tem que ser um deles.
não pode submeter ao lado dos derrotados, que são aqueles que seguem os homens sua idolatria. A gente precisa ficar do lado de Deus, que é o vencedor. Segunda aplicação. Veja, muitas vezes preparamos muito o nosso coração para temer a homens. Mas, se você teme muito aos homens e menos a Deus, saiba que a mesma juízo de Deus cairá sobre as pessoas que temem os homens e não a Deus. O Senhor repreendeu pessoas que creram nele e não divulgavam, porque amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Nós precisamos amar mais a glória de Deus do que a glória do mundo. E se mostrar para este mundo que nós somos crentes. Cantamos o hino final do direi ao mundo que sou crente. Ou dize ao mundo que és crente. Precisamos dizer, não se envergonhar. É o lado vencedor, é o lado de Deus. O lado vencedor não é das pessoas que se mostram fortes, sábias neste mundo. Terceira aplicação. Veja, Deus havia dado muita, mas muita chance ao povo. A gente vê um momento como esse, trágico, dramático, de punição, de juízo, de sangue derramado. Você diz, mas o que é isso? Onde está a misericórdia de Deus? Deus foi muito misericordioso, levantando vários profetas, dizendo, arrependam-se, parem de adorar Baal. Parem de viver desta maneira, vocês estão trazendo juízo para vocês e para a nação. Mas eles não aproveitaram a oportunidade, até que veio o juízo de Deus. Aí quando a gente vê o juízo, a gente pensa, puxa, Deus poderia ter um pouco mais de paciência. Meus irmãos foram anos e anos de paciência, Deus avisando. Chega um momento que não dá mais. O texto de Hebreus nos diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração diante do Senhor. Muita gente que endurece o coração. E não é por falta de aviso. Deus está dizendo, quebrante-se, volte-se para mim através de Jesus Cristo, em arrependimento. Em Lucas, capítulo 19, verso 41, ou melhor, nos diz verso 41, quando ia chegando à cidade, Jesus viu a cidade e chorou diante de Jerusalém. Olha o que ele disse. É uma das vezes que Jesus chorou. Olha o que ele disse. Ah, se conhecesses por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão os teus filhos para dentro e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Gente que não reconhece a oportunidade da visitação. Deus falando muitas vezes, de muitas maneiras, dizendo através de Jesus, usando muita gente, mas pregando Jesus, e as pessoas não se arrependem. É quando vem o juízo, o culpado é Deus, quando ele oferece tanta misericórdia, tanta chance de arrependimento. Quarto, aplicação. Cuidado para não tratarmos a vida dos outros, mas não tratarmos o nosso coração. Trate o seu coração e a sua consciência diante de Deus. É isso que nos ensina a religião cristã. E quinto, é preciso que busquemos toda a vontade de Deus, não parte dela. Não parte da vontade de Deus. Eliminar o pecado é parte da vontade de Deus. Aí eu deixei de fazer algumas coisas erradas. Mas você está fazendo a coisa certa? É fácil a gente ver aqueles programas sensacionalistas de morte, de assassinato, e dizer, ainda bem que eu não faço isso. Bom, é ótimo que você não faça. Mas o que tem que fazer, nós estamos dispostos a fazer o que é certo? Estamos fazendo aquilo que Deus nos orienta a fazer? Porque não basta apenas negar o errado. É preciso também fazer o que é certo. E aí é preciso amparar-se em Cristo para isso. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Cristo não nos ensinou nada menos do que a oração do Pai Nosso, lembra? Que seja feita, assim na terra como nos céus, a vontade de Deus. A gente tem que orar todos os dias, porque a gente não é muito disposto a fazer a vontade de Deus. É fazer a nossa vontade e a vontade dos homens, mas não a vontade de Deus. E é preciso que a gente faça toda a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude, Senhor, a nela meditar não só hoje, mas durante a semana e aplicar para as nossas vidas a tua palavra.
Abençoa os que estão aqui ouvindo, os que estão ouvindo na internet em algum tempo essa mensagem. Que a tua palavra, teu Espírito Santo, possa convencer a nós de apartar-se de todo pecado e a chegar-se a ti por meio de Cristo Jesus, que recebe toda a ira do Senhor contra que era devida a nós. Senhor, anime o teu povo a viver de maneira santa. E aqueles que ainda não se converteram, que aproveitem a oportunidade e busquem o Senhor em arrependimento, busquem Cristo o Salvador para confessar os pecados. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.